Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Vamos ler juntos. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mais uma vez, acho que todos estavam procurando. Quem encontrou, digam amém bem forte. Abacuque 3, 2. É isso? É. Vamos lá? Outra vez? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faça-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. 2 Crônicas 7, 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Vamos orar? Eterno Deus, na tua presença, ó Pai, colocamos nossos corações. Eu, ó Pai, venho diante do Senhor mais uma vez, ainda assim de pé, mas com o meu coração inclinado ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor perdão, ó Pai, pelas minhas falhas, meus pecados. O Senhor sabe muito bem, ó Pai, em tempos de outrora, o que eu fiz de errado perante o Senhor. Me perdoe de coração, ó Pai, eu te peço. Eu sei que o Senhor é um Deus justo. O Senhor mesmo disse que tudo aquilo que plantarmos iremos colher. Mas eu rogo ao Senhor, ó Pai, me perdoe pelas iniquidades que eu fiz, ó Pai, diante dos seus olhos. Porque santo, santo é o Senhor. Me ajude, ó Pai, a poder cuidar do solo do meu coração, para que eu possa plantar coisas boas e colher aquilo que agrada ao Senhor. Ó Pai, seja com cada um de nós, reavivando, Senhor, acendendo novamente a chama do Teu grande amor, ó Pai, o amor, o primeiro amor, quando nós aceitamos ao Senhor como Salvador de nossas vidas. Anima, ó Pai, o Teu povo, levanta o Teu povo, ó Pai, essa é a nossa petição. Mas sabemos, ó Deus, que se há alguém entre nós que ainda não conhece a Cristo, como o Senhor e Salvador, toca nesse coração, ó Deus, para que ele possa ter vida através de Cristo, que ele possa nascer de novo, ó Deus querido, e que ele possa fazer parte da nossa família. Mas para aqueles que estão cansados, que estão desanimados, já salvos em Cristo, ó Pai, mas por causa das circunstâncias da vida, a fé quase apagou, o amor quase apagou. Senhor, reaviva esse coração, levanta essa alma, ó Pai, nos coloca de pé novamente. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. O que é avivamento? Avivamento significa tornar mais vívido, mais nítido, cobrar então o ânimo, ter energia, força, vigor, ficar intenso. Ele aconteceu em momentos na história onde houve uma clara percepção de pecado e um retorno à santidade. Podemos ver isso claro na vida dos israelitas. Era como um carrossel, aonde eles buscavam a presença de Deus, adoravam ao santo Deus, faziam seus sacrifícios, mas infelizmente voltavam a pecar, caíam em pecado e depois retornavam diante do Senhor novamente. Deus bem sabe que por causa da queda toda a humanidade foi atingida. Somos de fato pecadores. Por isso precisamos constantemente estar aos pés de Deus,
buscar sua presença e clamar por avivamento, reavivamento em nossas vidas. Na história de Israel houve tempos de grande afastamento do povo de Deus. Mas Deus levantou homens como Moisés, Davi, Neemias e tantos outros para fazer, ou melhor, para trazer novamente a comunhão perdida com o nosso Deus. Mas o que avivamento significa dentro do contexto que vivemos hoje, a igreja? Deus reavivou o povo israelita. O Velho Testamento pode deixar isso bem claro, mas para nós hoje, como igreja, o que significa? Primeiro, veja lá, o avivamento nos fala de retornar. Lucas capítulo 15, 17 a 21. Retornar. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Esse texto, irmãos, traz a ideia da necessidade de uma recuperação. Ele nos fala de sairmos de um estado de apatia, de inércia, para uma vida de alegria, para uma vida cheia de vida, de alegria no Senhor. Traz a ideia então de um retorno, de uma vida que só é experimentada na lembrança do passado, distante da realidade presente. Esta vida é possível, mas foi perdida em algum lugar da existência da fé. Olhe para o passado. Veja quão grandes coisas Deus tem nos feito, amém? Muitas vezes a nossa fé fica apagada porque não olhamos para o retrovisor da vida e contemplamos as grandes coisas que Deus tem nos feito, amém? E essa igreja é testemunha disso. Só olhar ali no nosso mural, quantas coisas Deus nos fez, diante de anos, 25 anos, trabalhando através de suas vidas para alcançar almas ao Senhor, edificar essas almas, abrindo novas igrejas, novos trabalhos. Nós somos frutos de vocês, irmãos, amém? Nós somos o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, amém? Glória a Deus, grandes coisas Deus tem feito por nós. Deus nos chama para olharmos para trás, para voltar aos seus braços. Irmãos, quantas vezes eu paro e eu lembro do momento quando eu aceitei a Cristo, em 1995, às 13h30 daquela tarde, do dia 23 de julho, uma explosão de alegria tomou conta do meu coração. Eu queria evangelizar os meus parentes, os da minha casa, eu queria evangelizar todo o meu bairro, eu queria falar constantemente de Cristo. Aquela alegria tomava conta de todo o meu ser. Eu estava avivado no Senhor, reavivado no Senhor, amém, irmãos? E como igreja nós devemos clamar isso esse ano. Reaviva no Senhor, traz para nós novamente aquele desejo ardente de falar de Cristo, falar das grandezas que o Senhor tem feito no passado, da travessia no Mar Vermelho, das águas amargas no qual o Senhor tornou elas doce, agradável ao paladar. Quantas bênçãos o Senhor tem feito no passado, trazendo alimento para o teu povo no deserto. Quantas vezes Deus cuidou de mim, irmãos, em dias difíceis da minha vida. Retornar, voltar, olhar para o passado e ver quão grandes coisas Deus fez, amém, irmãos? Precisamos entender que reavivamento também é um retorno,
olhando para o retrovisor da vida e agradecendo ao Deus Todo-Poderoso, amém? Por tantas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Aqui, o filho pródigo, vendo sua atual situação e comparando com os dos empregados do seu pai, ele estava dizendo: eu era feliz e não sabia. Quantas vezes nós olhamos para trás e podemos dizer: eu era de fato feliz e eu não sabia disso. Mas essa felicidade tem que ser constante, amém, irmãos? Tem que ser todos os dias, não somente no passado, mas principalmente no presente, porque ela vai refletir para o futuro, amém? Isso nos traz a ideia de realmente retornarmos, voltarmos aos pés do nosso Senhor, sem sombra de dúvida. Apocalipse capítulo 2, 4 e 5 diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres. A ordem aqui, amados irmãos, é, em primeiro lugar, lembra-te, traz a memória, coloque os teus joelhos diante do Senhor e fala: Senhor, me ajude a lembrar aonde eu caí, aonde eu falhei, para que o porquê da minha fé ficar apática, ficar baixa, com esse semblante triste. Renove em mim a alegria da salvação, Senhor. Mas é importante lembrar, grandes homens de Deus no passado voltaram a ter vida com Deus porque lembraram do seu passado. Não foi diferente com Davi, não foi diferente com Neemias, quando ele ouve falar da destruição de Jerusalém, como estavam os muros, as famílias, ele cai de joelho e ele ora, ele chora diante de Deus, e ele diz: Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei, eu e a casa do meu pai. Ele não quis dizer que os seus pais, os seus irmãos do passado pecaram, mas ele trouxe à lembrança os seus próprios pecados. Lembra-te. Irmãos, eu seria hipócrita em dizer que muitas vezes a minha fé, ela também fica abalada, ela também se abala, porque muitas vezes eu me esqueço da onde eu caí, como eu fiquei fraco. Então eu tenho que buscar a presença do meu Deus e clamar: me ajuda, Senhor, a lembrar. Às vezes nós não queremos mais lembrar, porque é ruim, a gente não quer recordar aquilo que a gente fez de errado, mas é importante para que a gente possa retornar aos pés do nosso Deus. Lembra-te. Segundo, arrepende-te. Não tem como lembrar e não se arrepender. Se arrepender e pratique as primeiras obras. Por isso, em segundo lugar, o verdadeiro avivamento, o reavivamento, nos fala de restauração. O avivamento restaura verdades em nossas vidas, restaura aquilo que um dia cremos, a nossa doutrina, naquilo no qual nós fomos inteirados, na doutrina que aprendemos e vivemos a nossa prática. Portanto, o avivamento é uma recuperação daquilo que está esquecido, obscurecido. O avivamento repara o altar da nossa vida, restaura o nosso fervor, nosso ânimo, a nossa paixão pelo Senhor do reino e pelas coisas do reino. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Lembrar, reviver as doutrinas de quem é Deus, de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo atuando nos dias de hoje. Lembrar de todas as lições que o pastor Rômulo ensinou a vocês no passado, que o pastor Fabiano tem ensinado para vocês e tantos outros servos do Senhor aqui nesse púlpito.
viver a doutrina, mas viver a prática dessa doutrina. Temos a nossa Bíblia como a única regra de fé e prática, amém, irmãos? Devemos viver ela em nossas vidas. O avivamento repara o altar de nossas vidas. Mas como podemos restaurar esse ânimo, trazer de volta essa alegria, o nosso amor pelo nosso Deus? Podemos restaurar através de um arrependimento genuíno, verdadeiro. Arrepender-se é ter ódio do pecado, raiva do pecado. Arrependimento genuíno é quando você volta as costas para aquela vida do passado e volta a olhar novamente para Deus. Olha lá, tendo convicção do pecado. O filho pródigo disse: eu pequei contra o céu, eu pequei. Muitas vezes esquecemos que o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, amém, irmãos? E a santidade de Deus, o pecado é como água e óleo, não se mistura. Não tem como entrar na presença de Deus sendo profano. Não tem como. Precisamos se arrepender verdadeiramente diante do nosso Deus. O céu é o trono de Deus, e o nosso pecado faz separação entre nós e aquele que está assentado neste trono. E perante ti, Pai, ele reconhece que pecou contra o seu Pai, deixando de honrar e buscá-lo, viver os seus próprios prazeres, do que viver seus próprios prazeres nessa vida. Os grandes avivamentos tiveram início quando a igreja começou a refletir sobre santificação. Precisamos voltar a falar mais sobre santificação. O mundo é o mundo desde que Adão e Eva caiu, irmãos. Infelizmente, nós vivemos de um mundo caído, mas nós devemos almejar a santificação. Precisamos buscar essa santificação, não só dentro da igreja, amém, irmãos? Mas todos os dias lá fora também. E Satanás, com seus artistas, tem nos atacado de várias formas. A TV, a mídia, a internet tem entrado em nossas casas e destruído vidas. Triste ouvir pela televisão que uma jovem, melhor, uma adolescente de 12 anos, foi encontrada dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Por quê? Porque começou a se comunicar com pessoas que não deviam pela internet, tentando colocar, aflorar os seus desejos carnais. Cuidado, irmãos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E isso tem sido uma luta minha, diária, porque Paulo mesmo fala que de todos os pecadores, ele é o principal. Ninguém pode dizer aqui, eu sou maior, mas eu tenho que voltar para o meu coração e falar: Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Amém, irmãos? Não podemos ter a síndrome de Adão ou de Eva. Ah, Deus, foi essa mulher que o Senhor me deu, ela que me fez cair. Ah, Senhor, foi a serpente que me fez cair. Sempre apontando os erros dos outros. Eles foram culpados de eu estar nessa situação. Não, eu pequei. Eu fiz o que era errado diante do meu Deus. E mais ninguém. Precisamos colocar em prática a santidade em nossas vidas. Amém, irmãos? Para que possamos de fato ter um reavivamento verdadeiro diante do nosso Deus. Davi, ele disse em Salmo 51, 3 e 4, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço, ele disse, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Devemos lembrar que Deus é um Deus justo. Iremos colher aquilo que plantamos. Porém, irmãos, louvado seja o Senhor, porque Ele também é um Deus que perdoa. Amém?
Ele é um Deus que perdoa. Isaías capítulo 43, 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro. Amém? Deus está dizendo: eu mesmo sou o que apago as vossas transgressões, os seus pecados. E ele conclui: por amor a mim mesmo. Olha que maravilhoso, irmãos. Deus nos perdoa, mas é por causa dele mesmo, pelo amor que ele é, pela pessoa que ele é, porque ele é justo, sim, iremos colher aquilo que plantamos, mas ele também é amor, ele perdoa, amém? Ele perdoa aquele que se arrepende genuinamente, verdadeiramente diante dele. Sim, ele perdoa. Olha o que diz 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Não só nos perdoa, mas também nos purifica. Eu não sei se há um rio aqui famoso em Goiânia e se ele é poluído ou não, mas a minha cidade natal, Sorocaba, que é em São Paulo, é cortada por um rio. Hoje ele está praticamente quase limpo, mas ninguém iria se sujeitar a ir lá pegar um copo da água daquele rio e tomar, porque estava sujo. Mas a palavra de Deus diz que ele não só perdoa, mas nos purifica também. Esse purificar é fazer com que nada fique de resíduo, de pecado em nossas vidas, porque ele perdoa e apaga, amém? Ele lança no mar do esquecimento. É como se fôssemos novamente crianças, ingênuas diante do nosso Deus. Não que crianças não pequem, peca também, mas somos ingênuas novamente diante do nosso Deus, limpos através do sangue de Jesus. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Amém, irmãos? O nosso inimigo, Satanás, ele chega na presença de Deus todos os dias. Haverá um dia que não chegará mais, será lançado no abismo. Porém, ele vai diante de Deus e ele reclama de cada um de nós diante do Senhor. Ele fala: olha, o pastor Sidney, aquele que disse ser teu servo, ele fez isso, ele fez aquilo. E aí? E a palavra de Deus diz que Jesus, estando à destra do Pai, eu creio que ele levanta nesse momento, ele estica os seus braços e mostra: vedes as minhas chagas? Eu morri por ele, eu entreguei a minha vida por ele, e o meu sangue é suficiente para perdoar todos os pecados. Amém, irmãos? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. E em terceiro lugar, avivamento nos fala de restituir. Salmo 51, 7 a 17 diz: purifica-me com isope e ficará puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém, irmãos? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos?
encontramos aqui o salmista derramando sua alma diante de Deus, dizendo quão grande é a sua dor por causa dos pecados que ele mesmo causou diante do Santíssimo Deus. E ele diz lá: Senhor, sonda meu coração, vê, mas traz, ó Pai, a alegria da tua salvação, renova em mim essa força, essa alegria, esse desejo. Irmãos, quando realmente entregamos diante do Senhor todos os nossos problemas, quando nós voltamos nossos olhos para trás, retornamos novamente diante de Deus e vemos as maravilhas do Senhor, quando realmente nós nos arrependemos verdadeiramente diante do Senhor, aí então nós vamos ser usados, aí então a nossa igreja crescerá, amém? Florescerá, porque ele fala lá: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, Senhor, amém? Volta então aqui aquela alegria, aquele desejo de pregar novamente, irmãos. Sabe quando vocês se reuniam, ou se reúnem ainda, para fazer visitas, para pregar durante os sábados ou domingo? Eu fiquei sabendo que aqui tem um grupo que faz evangelismo, parece que é aos sábados, não é isso, irmão João? Que faz aos sábados, maravilhoso, reacende novamente. Irmãos, eu venho de uma igreja lá em Sorocaba, tradicional, fundamentalista, que de terça-feira saímos para fazer visita, e chegava em torno de 30 pessoas, irmãos, para fazer as visitas. O pastor tinha que dividir em grupos, porque eram muitas pessoas dispostas a servir ao Senhor. Nós íamos com alegria fazer isso. Nós visitávamos aqueles que visitou a igreja, nós entregávamos folhetos, nós fazíamos evangelismo, isso na terça. Na quarta-feira, no culto de oração, quando o pastor perguntava: alguém tem uma bênção? Eram várias mãos erguendo, dizendo: eu tenho uma bênção. Ontem foi maravilhoso o nosso evangelismo, ontem foi maravilhoso as nossas visitas, alegria, desejo de fazer a vontade do Senhor. Eu venho de uma igreja, irmãos, que missões tinha todos os domingos. Irmãos, eles queriam cantar ao Senhor hinos de louvor sobre missões. Nós líamos cartas missionárias, nós visitávamos missionários, nós tínhamos desejo de fazer missões. Acabava o culto, os nossos jovens recolhiam os bancos um em cima do outro, felizes, lavavam a igreja, limpavam os banheiros, porque tinha aquele primeiro amor, aquele desejo de servir, amém, irmãos? Um coração que realmente derrama diante de Deus, que volta os seus olhos para Deus, novamente passa a servir ao Deus Altíssimo, amém? E começa a fazer grandes coisas ao nosso Deus. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará então louvor ao Senhor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, aquele coração que se derrama diante do Senhor, um coração contrito diante de Deus. Esse coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, amém, irmãos? A restituição é um entusiasmo rejuvenescido de um andar em santidade. Um avivamento é a volta de uma vida de credibilidade. Avivamento é uma operação do Espírito de Deus entre o seu povo. É Deus agindo em sua igreja, amém, irmãos? O reavivamento, o avivamento, começa às vezes por uma só pessoa, quando ela compreende de fato que ela tem que derramar o seu coração. E aí então, quando vem a alegria da salvação novamente, ela contagia a todos. Aquela alegria toma conta da igreja. É Deus agindo na sua igreja. É a volta do culto verdadeiro, da adoração genuína, da contrição de coração. É mais que um ensinar teórico, é a prática, amém, irmãos? É a prática na vida, no nosso dia a dia.
é o povo pregando o que na vida já fazem. É essa vida que é o avivamento. Pode então restituir. Amém? E por isso, por último, conserve, irmãos, a chama do avivamento. Amém? Hoje cantamos o hino Aviva no Senhor. E diz o hino, Senhor, manda lá do céu fogo, reacende novamente nosso coração. Ao receber o presente da salvação, a pessoa ela experimenta os dias maravilhosos, aquele primeiro amor, sentem-se amados e usados por Deus, mas depois elas se esfriam em sua fé, se desanimam, se abaixam por causa das circunstâncias da vida, e então muitos abandonam o seu primeiro amor. O que falar de Demas? O que falar de Alexandre? E tantos outros que amaram o primeiro século, abandonando o primeiro amor. Mas para conservar a vida renovada, cheia de graça divina, é preciso, veja lá, leitura bíblica, irmãos, amém? Ler a palavra de Deus. Eu como alvo coloquei, no dia 31, Senhor, me ajude a ser fiel na leitura da tua palavra. Não tem como você querer orar, fazer com que Deus escute aquilo que você está falando, se você não quer ouvir a voz de Deus, que é a palavra dele, amém, irmãos? Não tem como. Deus, ele fala com nós através da sua palavra, e ele quer fazer isso em nossas vidas. Ele quer falar com nós, ele quer falar com você. Leia a palavra de Deus. Estabilidade na vida espiritual é resultado de um conhecimento profundo da palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás então o quê? Bem-sucedido. Josué 1:8 fala sobre isso. Mas não cesse de falar deste livro da lei. Medita de dia e de noite na palavra de Deus. É preciso também, irmãos, oração. A igreja que ora cresce. Nós temos um horário aqui. Que hora que é a nossa oração de domingo? 18 e? Hoje eu vou estar em Aparecida, mas como eu gostaria de estar aqui e ver cada um dos irmãos presente. Amém, irmãos? Em nosso boletim está, não tire férias de Deus. Sabemos que as férias é importante, mas o domingo é do Senhor, amém? O domingo é do Senhor, e precisamos como igreja unânimes estar aos pés de Cristo orando. Faça isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero ser fiel também na oração, amém? Não somente individualmente, mas como igreja junto. Charles Spurgeon, eu tive o privilégio de visitar aquela igreja na Inglaterra. Eu passei por um tempo naquela cidade, Londres, e eu pude ver naquela igreja frutos ainda de um grande homem de Deus, que é conhecido como o príncipe da oração. Diz os historiadores que ele tinha então calo nos joelhos, de tanto tempo que Charles Spurgeon orava diante de Deus. E diz os historiadores que naquela igreja, na parte de baixo, no saguão, mais de 300 homens oravam, enquanto ele pregava a palavra de Deus à noite. E centenas de almas eram salvas, amém, irmãos? Senhor, dai-nos almas salvas de Goiânia. Mas aonde que está a sua oração? Cadê a sua petição como igreja? Uma igreja forte é quando os irmãos estão reunidos orando, amém, irmãos? Ore para que essa igreja cresça, para que ela seja reavivada novamente. Precisamos orar. Os cristãos primitivos estavam sempre cheios do Espírito e renovados, porque viviam em oração. Atos 4:31, é triste ver como muitas igrejas estão perdendo o calor em suas mensagens, porque o fervor da oração está desaparecendo. Há um hino no Voz e Melodia que fala fervente oração. Enquanto nós não derramarmos nossa vida em oração, verdadeiramente,
não vamos ouvir a voz de Deus. Ore, ore, leia a Bíblia, ore como igreja. Renovação espiritual e avivamento são experiências que devem ser vividas diariamente. Para tanto, o crente precisa a cada dia intensificar sua vida de oração. Orar, orar, orar. Templo Batista Maranata de Ribeirão. Nós temos lá uma pessoa daqui que é uma pessoa de oração. Todos que visitam essa igreja voltam dizendo de uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmãos? Irmã Ana. Irmã Ana. Ela é uma mulher de oração, amém? Vamos imitar a Ana? Vamos fazer igual ela? Todos nós de lá, quando a gente chega aqui, volta, você conheceu a irmã Ana? Não tem como não conhecer a irmã Ana, né? Não é nós que buscamos a irmã Ana, é a irmã Ana que nos busca, amém? Quando a gente entra na igreja, quem aparece na nossa frente? A irmã Ana, dizendo, eu orei por você, eu orei pela sua família, eu oro pelos pastores, eu oro pelos irmãos, amém, irmãos? Devemos ser assim, ser como Ana. A palavra de Deus fala de uma outra Ana na Bíblia, que derramou a tua alma diante de Deus, clamando por um filho, não é? E esse filho foi grandemente usado por Deus, Samuel. Oração. O irmão Wesley falou, Tiago, que a oração do justo tem a sua eficácia, amém? Tem o seu poder quando oramos juntos diante do nosso Deus. Muitos crentes estão se vendo confusos porque os bens materiais têm tomado o tempo de oração. Oração é a questão de disciplina pessoal. Procure reservar alguns minutos, todos os dias, para estar na presença do Senhor. É preciso ter, então, olha lá, humildade. O orgulho tem levado muitos crentes ao fracasso. A vida abundante, cheia do Espírito, não é para que os crentes se achem melhor que os outros. O enchimento com o Espírito Santo deve levar o crente ao trabalho pelo próximo, a edificação da igreja. Diz lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Humildade é entender que nós somos servos um dos outros, amém? Estamos aqui para servir uns aos outros. E por último, é preciso ter aquilo que eu falei em torno de tudo isso, santificação. O apóstolo Paulo recomendou aos crentes, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. Davi, ao pecar, temeu que o Espírito do Senhor fosse retirado de sua vida, Salmo 51:11, lembrando que isso acontecia no Velho Testamento. Hoje, o Espírito Santo não se retira de nós porque ele habita em nós, amém, irmãos? Mas ainda assim podemos entristecer ao Espírito Santo, por falta de santidade. Por isso, se quisermos cultivar o avivamento, o reavivamento, temos de alegrar o Espírito de Deus, para que Ele atue em nós com muito poder. Amém? Aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa petição. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos entoar aquele hino que já cantamos, cantor cristão. Qual era o número mesmo, irmão Wesley?